Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, Ocultismo por Frater Magog. Nós vamos dar continuidade hoje na websérie Ocultismo, Iniciação e Artes Marciais. Eu comentei com vocês já que eu via durante muito tempo um paralelo entre esses dois segmentos, esses dois caminhos. Na primeira entrevista, o Frater Goya contou um pouco da experiência dele dentro do Kung Fu, dentro do Tai Chi, e assim como ele, outros praticantes, outros estudantes dessa jornada aí mágica, espiritualista, mística, também praticam artes marciais e praticam não é de um mês, de 2 meses, já praticam há algum tempo. Hoje, eu estou trazendo aqui uma pessoa que dentro desse cenário do ocultismo nacional e até mundial, aí, já que é uma pessoa que eu tomei contato há algum tempo e é uma das pessoas que eu admiro dentro dos estudos e de uma forma séria, né? Eu comentei na primeira vez, no primeiro vídeo com o Frater Goya, que dentro desse cenário nós temos todo um público, que desde iniciantes até pessoas que têm aí um interesse em estar se aprofundando cada vez mais. E tudo que você quer ficar melhor e se aprofundar, você tem que levar de uma forma mais séria. Então, nessa websérie, eu fiz questão de chamar algumas pessoas que eu considero ter um trabalho muito sério dentro desse cenário ocultista e que, por coincidência, também, nós vamos descobrir se é por coincidência, também praticam algum tipo de arte marcial, ok? Então, vou apresentar ele para vocês. Seja muito bem-vindo, Marcelo, mais conhecido como Frater Escuros, aqui, tem uma grande contribuição, acompanhe seu trabalho, já faz um bom tempo, e eu gostaria que você comentasse um pouco, se apresentasse aí para muita gente que vai estar assistindo, com certeza já te conhece, mas quem não te conhece vai saber um pouco aí do Marcelo, do Frater Escuros. Pode se apresentar, Marcelo. Boa noite, meu grande amigo Frater Magog, né, de tanta caminhada, né, que nós já participamos juntos. Eu comecei nesse caminho ligado à espiritualidade, coincidentemente, como você falou, ou não, né, numa data muito próxima da data em que eu também me iniciei no caminho das artes marciais. Na verdade, as artes marciais eu fui praticamente obrigado no início a treinar, porque o meu irmão ele era muito agitado e a psicóloga recomendou que nós entrássemos no karatê ou no judô, e em frente à minha casa tinha uma escola de karatê. Mas isso daí eu tinha 9 para 10 anos, meus pais se separaram, e quando eu comecei a sentir assim, um chamado mais forte para esse lado da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, foi por volta de 82, 83, aí eu já estou mais ou menos entregando minha idade, que coincidiu de ser também a época, né, o período em que eu me apaixonei aí já por uma outra arte marcial, não mais o karatê e sim o kung fu, né? Então, desde essa época, eu tanto pesquiso as coisas ligadas ao mundo oculto, por assim dizer, quanto pratico artes marciais e com mais habitualidade a arte marcial chinesa, né, que é conhecida como Kung Fu. Marcelo, me fala uma coisa, eu conversando com o Goya, nós chegamos a alguns elementos em comum, e um deles são os benefícios que a arte marcial traz para a pessoa. Você falou que a sua mãe te colocou, né, você e seu irmão, no karatê. E a primeira coisa que os pais muitas vezes veem ali ele vai aprender disciplina, vai gastar energia. O que você diria? Quais são os benefícios que a arte marcial traz, assim, meio que diretamente? É uma coisa que é muito visível para quem pratica. Bom, eu vou falar aqui digamos, da minha escola, né, da onde eu vim e de qual o perfil de professor que eu procuro. Né? Desde que eu comecei a praticar lá no karatê, eu comecei a praticar com o mestre Sadamu Ryu, aqui no Rio, que na época era o 8º Dan, enfim, graduação altíssima, e era o representante da Nihon Karate Kyokai aqui. E eu lembro muito bem do sensei andando pela academia, na aula das crianças, com uma espada de bambu na mão. E qualquer coisa que a gente fizesse, saiu ali da linha,
você tomava uma espadada. Hoje em dia, cara, se faz isso com uma criança, os pais já estão lá, abaixo-assinado, tira a escola da rua, enfim. Tá. Mais tarde, quando eu comecei a procurar também o Kung Fu, por que eu me apaixonei pelo Kung Fu? Porque o primeiro panfleto que eu recebi, para mim, Kung Fu era só coisa de filme. Mas quando eu recebi um panfleto na rua, aqui da Academia Faixa Preta, que era uma academia muito famosa aqui no Rio, estava lá, Kung Fu, arte marcial essencialmente filosófica. Eu era criança, mas aquilo me chamou muita atenção, sabe? Me identifiquei com o Kung Fu a partir dessa declaração de que era uma arte marcial essencialmente filosófica, o que eu só vinha compreender muito mais tarde. Então, é claro, se você parte para uma prática de arte marcial objetivando a efetividade, etc., indubitavelmente você vai adquirir determinadas virtudes que essa prática por si só ela te proporciona. Né? Você tem que ser uma pessoa paciente, você tem que ser uma pessoa respeitosa. Né? Hoje tem aluno que chega para mim e fala, me ensina isso, me ensina aquilo. Gente, eu nem imaginava falar isso, como eu até hoje eu não imagino falar isso com o meu atual mestre. Se for, me ensina isso. Pô, eu não tenho coragem, porque eu, como falei, vim de uma escola que a gente respeita muito, né, a observação e a avaliação do professor. Então, nós confiamos que no momento correto nós vamos aprender. E isso tudo, respeito, disciplina, a questão até mesmo de você não conseguir mais se adequar a um perfil frágil, né, esse mimimi todo, essa coisa, ai meu Deus, não. Olha, isso daí era impossível de vingar dentro de uma escola marcial, digamos, nos anos 80, até mesmo no início, metade dos anos 90. Né? De um tempo para cá, quando eu acordei, ficou esquisito. Fala. Só te cortando, né? Eu já ia pegar essa piada aí, mas não vou continuar nela, não. Na hora que você acordou, estava esquisito, né? Mas eu vou te falar uma coisa que eu achei bem interessante. Você falou do aspecto filosófico e essa questão de respeito pelo professor. Como você sabe, eu também dei aula aí durante muito tempo aí dentro do Muay Thai e tal, né? Pratico jiu-jitsu, também lutei MMA, mas não esse elemento aí eu achei muito interessante, sabe por quê? Eu também sou desse período, né, para cá, mais novo, claro, mas essa ideia de questionamento do professor, né, e a gente via sempre o do, né, o do como caminho, ali você tinha alguém em quem se inspirar, em respeitar, entende? E hoje eu percebo essa inversão, né, cara? De repente, parece que o macaco, né, a banana tá comendo o macaco, o poste mijando no cachorro, a coisa tá invertida. E você comentou essa questão filosófica, que eu achei interessante, principalmente, né, nesse período, e no Kung Fu em especial, traz muito esse lance, né, cara, de força interior, de um caminho, de umas coisas bem bacanas, né? Mexe muito com a formação da pessoa. E você, pelo jeito, absorveu isso nessa idade, né, quando começou, com muita força, porque você lembra exatamente o que mais te chamou a atenção, né? Essa questão da filosofia de vida, né, que é posta pela arte marcial, muitas vezes também vira objeto de manipulação, né, principalmente por parte de professores que são despreparados, que são muito inseguros, e eles acabam manipulando os alunos com base nisso daí, porque é uma coisa imaterial. Né? Então, aquilo que é imaterial, para você provar, é mais difícil, né? Né? E nós vamos falar disso em outra área também, que é de um coro subjetivo, né? De um coro subjetivo, e que também tem muita manipulação por ser subjetiva, né, cara? Sim, exato. Então, isso daí é um prato cheio para quem tem essa veia manipuladora. E hoje também tem uma outra questão, né? A concorrência, ela é muito grande. Né? A concorrência, ela é muito grande. Os jovens não querem mais saber de suar,
né, não querem mais ter frustrações, então a arte marcial é um caminho que te frustra, e por frustrar e você dá a volta por cima, ele te faz crescer, mas ninguém que observa consegue perceber nessa juventude uma aptidão muito grande, né, para resiliência, para você conseguir fazer com que aquilo que foi um limão se torne uma limonada. E, em razão disso, eu acho que a manipulação ela acaba se tornando um instrumento de ganho de vida para esse pessoal. Entende? Porque, caramba, você não quer se frustrar, você não quer se machucar, você não quer sentir dor, então vamos falar de espírito, vamos falar de ti, de energia misteriosa, de golpes secretos, Sim, sim. por aí. Né? Exato, é bem parecido com o ocultismo. Né? Não, e aí nós vamos entrar nisso daí, né? Você já deu o spoiler para a galera aí, mas é bem isso. Uhum. Cara, a arte marcial, ela te fortalece, na verdade, porque ela é um espelho da iniciação. Ela é aquilo que você se depara na câmera ali de reflexão e você fala, qual o pior demônio que eu tenho para enfrentar no universo? Aí você descobre que é você mesmo. É o verdadeiro vitriol. É você mergulhar nas tuas sombras, né? Se fosse no conceito do Jung. Mas qual que é um ponto interessante? Principalmente no jiu-jitsu, a gente tem muita piada com relação a isso, porque o cara é faixa branca, ele só é brutal, forte, que nem um touro, e o faixa branca, ele tem as maliciazinhas dele, de querer dobrar, e a coisa do ocidental, né, cara? De ser afoito, né? Mas só que, o que a gente costuma dizer? Que o faixa preta, né, dentro do ocidente, que tem mais essas questões de graduação, é um branca que não desistiu. Porque, cara, o tanto de amasso, e a gente sabe bem o que é um amasso daqueles treinos que você sai, que você não sabe onde dói mais, né? E muitas das vezes, você vai lá, treina, no próximo treino que você encontra aquele teu parceiro que te amassou pra caramba, você vem pronto para passar o carro nele. E a coisa não acontece, cara. O cara te pega de novo. E aí você tem duas opções. Ou você abandona de vez essa jornada, ou você se fortalece até você fazer páreo pro cara. E você comentou uma coisa desse tipo. A galera não aceita lidar com essas dificuldades. E isso é levado para a vida. O cara tenta um concurso uma vez, duas. Ah, cara, não é para mim isso aí. Linha. O cara tenta uma prática ou outra, não deu resultado, né? Linha. Então, eu acho isso daí muito interessante nesse paralelo de arte marcial e ocultismo também. A gente tem... Eu treinei a luta livre, né? E o que você me falou agora sobre o amasso, coisa e tal, eu me lembro, cara, exatamente um dia que eu tinha ficado um bom tempo sem treinar, e aí eu voltei para academia, e tinha um cara que eu costumava amassar, que era o Fabinho Careca. E o cara tava grande pra caramba, né? O cara, porra, tinha crescido. Eu falei, caramba, o cara tá tomando algum produto, mas vou pegar ele. De macaco. Falei, mas vou pegar o pescoço dele. Que nada, cara. Porra, primeiro movimento o cara fez um arm drag e já veio para as minhas costas matar leão. Falei, pô, já peguei o movimento dele. A segunda, pô, eu saí de uma outra maneira, o cara fez arm drag de novo no outro braço, passou para as costas matar leão. Então isso vai te frustrando. Né? Mas é isso que te torna mais forte, até mesmo para você às vezes saber aceitar. Pô, peraí, o cara treina mais do que eu. Né? Eu tô com uma lesão no cotovelo e ontem eu fui fazer combate aqui no meu prédio tem tatame, né? Fui fazer um combate lá, pô, me senti super mal, cara, porque a minha movimentação não estava como eu queria. Às vezes, por exemplo, eu venho aqui Muay Thai, se você vier aqui, que no Rio, né, que eu já te convidei, vier aqui, eu coloco luva, eu não sei lutar de luva, entende? Então, se você é mimizento, coisa e tal, em vez de você colocar uma luva para ter uma experiência, você nunca vai colocar, porque aquilo ali não é a tua praia. É a tua zona de conforto, né, cara? Você não quer sair da zona de conforto. Pois é, mas é justamente você sair da zona de conforto que faz a coisa ser bonita, que faz a coisa ser, digamos, uma verdadeira interação. Não só trazer os outros para a sua zona de conforto, mas você sair da sua zona de conforto e entrar na do outro. Isso é legal, porque você aprende também. Marcelo, entende? Isso aconteceu muito com a evolução do MMA, cara.
A galera que era só do Thai, só do Striker, só de trocar porrada, teve que se adaptar e aprender jiu-jitsu. E aí, depois do jiu-jitsu, o cara falou, cara, eu preciso aprender o grappling, eu preciso aprender queda. E aí foram percebendo que o lutador ali, quanto mais completo ele for de fato, né, apesar da gente ter aquela coisa de quem é bom em muita coisa não é bom em nada, né, mas você tem que ter uma luta assim de frente, mas você tem que conhecer outras variações de zona de desconforto para você se virar lá dentro, entende? E essa é isso daí é a questão de plasticidade cerebral, né? O cara vai se desenvolvendo, vai criando novas terminações ali, novos neurônios vão se ligando, né? Isso é interessante, cara. Você vê, por exemplo, aquele One FC agora. O pessoal o pessoal do Muay Thai tá de luva de MMA, lutando Muay Thai com luva de MMA, então já é um outro cenário. Pô, aquilo daí tá um espetáculo, cara. Tá melhor do que o UFC, do que Bellator, do que... Tá muito bom. Eu até brinco, né, cara, que eu brinquei com o Goya, disse assim que o Tyson tinha uma frase, né, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Cara, isso daí... É verdade. É um fato. E assim, eu sempre faço, né, Marcelo, você já percebeu, eu faço alguns paralelos sempre com a vida prática. Até vamos entrar depois nisso, não é questão de ocultismo, espiritualidade e tal. Cara, se toda essa abstração não me servir de nada, e eu gostei muito de uma frase que eu vi você falando, e eu utilizei num vídeo recentemente, uma frase que você falou, cara, esse caminho, ele é de autoaperfeiçoamento, ele é uma lapidação dessa pedra bruta aí, que somos nós. E por que eu te digo isso? Cara, é um caminho que todo tempo você está tendo que se reinventar, cara, e você às vezes não vai acertar de primeira, às vezes você não vai acertar nem na centésima. Mas é para ver quem não desiste, né, cara? Quantos começa faixa branca, quantos chega na preta? Eu dou uns exemplos de aula, Marcelo, eu acho que aí eu quero que você comenta. Eu falei pro Goiás o seguinte, durante o período que eu estava dando aula, chegava um cara lá que tinha aumentado 20 quilos, depois que casou, né, segundo ele, 10 anos de casado e tal, e você falava pro cara, quanto tempo você quer perder o peso? O cara queria perder peso, estética. Normalmente procurava porque separou, coisa do tipo, tá? Aí eu falava pro cara, quanto tempo? Aí o cara falava assim, professor, acho que 3 meses, uns 5 meses, tá bom? O cara demorou 10 anos para ganhar esse peso. Já começa para o cara não ter um pouco da noção de reeducação alimentar, de queima calórica. Tá legal. A gente entende essa brutalidade. Aí você explica essa parte. Mas chegava também, Marcelo, um cara que você falava pro cara, faz 30 polichinelos e corre 5 minutos. O que o cara te fala? O cara te fala, mas professor, só isso, eu precisava de uma coisa mais pesada. Aí você pede para ele fazer isso, adivinha o que acontece? Dá 5 minutos, o cara tá lá no chão, com taquicardia e com cãibra. O que demonstra isso? A prepotência do ocidental, a arrogância natural de muitos caras e a falta de autoconhecimento, porque o cara não conhece nem a máquina que ele anda, que é o corpo. Quando o cara vem e ele encontra um padrinho, por exemplo, na Astro ou alguma escola, ele acha que o padrinho vai ser as muletas dele, né? Vai ser o pai, vai fazer por ele. E aí você pede para o cara, um diário de prática para ele escolher, ou um diário de sonhos. Passa 1 mês, 2, você conversa com ele. Mas eu achei que eu ia aprender alguma coisa mais assim. Ninguém quer o básico, cara. O cara não quer aprender vogal e consoante. O cara quer literatura inglesa. E a arte marcial te faz aprender a andar devagar. Entende? Porque a evolução é devagar. E quando você contou do amigo lá, que você voltou e o cara te pegou, aquilo ali é o tapa na cara que a gente leva. Cara, se você parar o tempo e o outro continuar, você vai ficar para trás. Uma lição interessante. A gente tem aí 2 coisas que a gente consegue parar para pensar e refletir sobre isso, é muito bom. A primeira é essa questão de as pessoas estarem sempre atrás de grandes fenômenos. Então, assim, vou falar especialmente agora do Kung Fu, tá? O Kung Fu,
chegou no Ocidente na década de 70, 80, quando ele começou a explodir, e essa era justamente a década em que chegaram junto com o Kung Fu os filmes de Kung Fu. Então, os mestres que saíam, ou que não eram nem mestres, os chineses que saíam da China continental, de Hong Kong, etc., e vinham para o Ocidente, eles, na verdade, apresentavam caricaturas de filmes de Kung Fu, não era Kung Fu. Então, quanto mais floreado, melhor, porque aquilo vendia. Aquilo vendia, e vendia Ainda bem, como é até assim, hoje né? vende. Ainda Como é assim. até hoje vende. E aí você pega e coloca um cara desses num ringue com um cara de boxe, o cara não dura 2 minutos. Por quê? Porque o boxe vai na simplicidade. Então, o boxe ele tem pouco recurso, né, cara? Mas ele é simples e eficaz. Porque os caras eles treinam o que é simples, mas sempre treinam fundamento. Então, eles estão fundamentados em cima de algo que é simples. E com isso, eles atingem um resultado que os outros que não têm fundamento e que têm um monte de coisa mirabolante, floreada, e movimentos gloriosos, e saltos, e não sei o quê, e apresamento que não apresa ninguém, que você não consegue pegar numa luta, como é que vai pegar o braço do cara? O cara está te dando um soco, tu vai... Pô, isso é loucura. Então, quando a pessoa ela procura muito floreio, ela, na verdade, está procurando ilusão. E aí, o segundo aspecto, eu me lembro muito bem agora, de uma vez que eu estava comentando com uma pessoa que eu considerava um grande mestre, né, sobre essa questão. E aí ele me contou uma história que ele tinha ouvido quando ele visitou um mosteiro aqui no Brasil mesmo, lá no Rio Grande do Sul. E lá ele ouviu o seguinte, o cara estava falando que um monge estava meditando e, de repente, chegou um discípulo dele. E o discípulo chegou todo afoito. Mestre, mestre, eu preciso te contar. Conte, meu discípulo. Caramba, mestre, eu estava ali debaixo da árvore e, de repente, eu ouvi o som maravilhoso da sinfonia celestial. Mestre, eu vi se materializar diante de mim o glorioso Buda, e foi uma experiência maravilhosa, mestre, que não sei o que, eu estou muito feliz. Aí o mestre olha para ele e fala assim, calma, meu filho, isso passa. Entende? Então, toda essa nossa surpresa com coisas que são mirabolantes, se você persistir, se você conseguir colocar os pezinhos no chão, isso vai passar e você vai entender o outro lado, que quanto mais simples, melhor. Quanto mais fundamentado, quanto mais raiz tiver, melhor. E quanto mais aéreo for, pior. Pior para você, pior para o que você diz que está representando, pior para quem você toma como aluno. Mas, de novo, o Kung Fu, cara, é um festival de vergonha alheia. E eu estou falando isso como praticante. Eu ia até te marcar, né, cara, porque eu vi algumas coisas de Kung Fu, e aí, na verdade, era uma página, né, denúncias, né, porque os praticantes mais sérios recebem vídeos de coisas, assim, absurdas, cara, sabe? Umas torções malucas, umas coisas doidas, assim, que é aquela coisa, o que sustenta é o arroz e feijão, é a base, é o sólido. Cara, você pode se tornar o Fernando Pessoa, você ainda vai continuar usando consoante e vogal. Não adianta. Você precisa ter a noção básica para escrever, entendeu? E aí, nessa página, cara, direto, os caras colocam uns caras que ensinam coisas, sabe? Desde o Ki, do Shi, do Dragon Ball Z, né? Essas coisas desse tipo. E assim, e adivinha, agora vem a questão mais interessante. Academias lotadas, Marcelo. Claro. O velho Karate Kid, né? É o velho Karate Kid. O japonês lá tinha um aluno, tinha só o Daniel. E olha lá. Agora o outro tem um monte. Por quê? Porque lá é só, ou é brutalidade pura, porque aí perde totalmente a essência do negócio. Você pega o jiu-jitsu. O Hélio mesmo deixava bem claro
que para ele existia duas faixas, branca e azul, e ainda a faixa era para amarrar as calças, né? E ele tinha uma coisa que ele dizia o seguinte, cara, os caras treinam 1 milhão de posição, Marcelo, 1 milhão. Chega em evento, chega em campeonato e tal, o que finaliza os caras? Os golpes mais simples. O velho armlock, o velho triângulo. O cara sabe tudo quanto é coisa, mas não sabe uma raspadinha mais simples para se livrar. Entende? Por quê? Porque ninguém quer treinar o simples. O cara gosta do fantasioso, armlock voador, tigre voador, tigre sem asa, essas doideiras aí. É isso mesmo, pode ver até pelos nomes mesmo. Eu falo dos estilos de Kung Fu, quanto mais gloriosa é a denominação de um estilo, de uma técnica, e caramba, o pessoal já fica louco. Tem aluno que só pergunta para mim, qual o nome disso, qual o nome daquilo? Porra, isso é um soco, isso é um tapa, isso daí é uma chave, isso aí é um chute. Porque tem que saber o nome, mas tá. Eu acho que se você tiver a curiosidade de conhecer o nome por fins de estudo, etc., isso é legítimo. Mas saber o nome para encher o saco, só para saber o nome, para ficar repetindo aquele negócio lá, às vezes até em chinês, coisa que você nem entende o que está falando, não faz sentido. Entende? Então, é isso, porque assim, no Kung Fu, realmente, o chinês ele expressa as ideias com imagens. Né? Então, quando ele fala, por exemplo, uma técnica é o dragão negro saindo do poço, sabe? É bonito isso, mas para ele faz muito sentido, porque essa imagem ela evoca determinadas coisas muito culturais para ele. Para a gente, isso aí já se torna um floreio. E para quem gosta de floreio, não importa nada do que seja ligado a esse aspecto cultural, né? Se você procurar saber pelo aspecto cultural, ótimo, mas, para saber por saber, não faz sentido nenhum, que aí você vira um cara meio enciclopédico, meio, sei lá, repetidor, um papagaio, né? O famoso, tem os leão de treino, né? Já ouviu falar do leão de treino? Qual é esse aí? Não, o leão de treino é o cara que é o bicho no treino, Marcelo. O cara passa o carro geral, no treino o cara é isso. Mas na hora que ele tem que se ter um defrontar de fato com uma situação real, uma competição, ou no caso, ou se virar mesmo aí para a rua aí que seja um dia, aí que tá, cara, o cara não tem emocional para isso, porque ele só sabe jogar dentro das regras. E, infelizmente, a regra não se aplica à vida particular da realidade, né? E isso acontece muito, caras que no Muay Thai, por exemplo, tá? O Muay Thai tem uma dança, tem o Ramuai, que os caras saúdam para lá, pra cá. O que é aquilo para eles? Dentro da cultura deles, cara, é a ideia de saudar o treinador, saudar os deuses da família. Por isso que é tudo colorido, tem todas aquelas coisas, sabe? Resumindo a história, o que o Ocidente fez? Adivinha? O Ocidente vai lá e cata isso tudo da cultura dos caras e fala, velho, é legal ter isso daí. Então, isso é Muay Thai. Só que, na realidade, o Muay Thai é muito simples. Mas aí o floreio fica legal para você dizer que aquilo ali é o Muay Thai verdadeiro. Aí tem uma graduação que lá para eles tem duas. Ou é amador ou é profissional. Molequinho de 5 anos que sai na porrada e traz dinheiro para casa, já que é um país muito pobre, para eles é um profissional. O moleque luta e traz dinheiro. E amador é nossa pelada, o cara que joga por esporte, que luta por esporte, que para eles lá é igual pelada. Quando chega aqui no Ocidente, vamos dar graduação, né, cara? Coloca aí, graduação pra caramba. Por quê? Porque o ocidental, além de gostar de estar naquela coisa da pirâmide, ele tem o lance também das federações estarem sempre recebendo aí sua parcela, entendeu? Muda tudo. E o cara gosta disso. O cara não quer aprender o Muay Thai. O cara quer aprender o floreio, entendeu? Porque daí é legal. Põe na internet, tira foto, entendeu? E agora você acaba estabelecendo uma relação que é baseada quase que unicamente no comércio, né? E é interessante, assim, eu recebi algumas pessoas de Campinas aqui, e depois que elas vieram a primeira vez, continuam me visitando para treinar aqui no Rio. E
logo no final da primeira sequência de treino deles aqui, eu fiz uma festinha aqui em casa, sabe? Cada um comprou um negócio, a gente organizou, o pessoal gosta de beber, trouxe bebida, e uma coisa que uma menina falou foi o seguinte, pô, eu treino desde 14, ela já tem 20 e tantos anos, né? Eu treino desde 14 anos, ou de 13 anos, não lembro, com o meu professor lá em Campinas. E ele nunca faria isso. Ele nunca faria isso. E aí o cara se chama de Sifu. Sifu, no Kung Fu, aqui virou título, mas não é. Sifu quer dizer, Si é professor, né? E o Fu é de pai, é a figura paterna. Não é exatamente pai, mas é uma figura paterna. A imagem que essa palavra suscita é uma figura paterna. Então você vê como o cara pode se chamar de algo que não existe, na verdade, que existe um distanciamento em função da posição dele, hierárquica, dentro da academia, e não alguém agregador, que é justamente o que um Sifu é. Né? Então, a gente tem essa coisa da apropriação das palavras e dos símbolos como se fossem títulos e instrumentos de poder, que desvirtuam totalmente o aspecto cultural, né, no que aquilo realmente faz sentido para quem vive a arte marcial. É porque os títulos, eles são, né, o que a gente chama de argumento de autoridade, né? O cara Argumento de chega autoridade. Com um título, peraí, se o cara já é isso, quem sou eu para questionar, entendeu? Então, já é uma forma, né, de induzir ao trabalho como ovelhas, e eu sou o líder aqui, eu sou o pastor, e pronto, e ponto final, né? Mas você sabe que tudo isso que a gente está introduzindo aqui, está batendo esse papo, cara, agora para a segunda área, essa segunda área, essa daí eu tenho certeza que, assim, a gente vai acabar falando o tempo todo de arte marcial, mas, cara, o ocultismo, a espiritualidade, o caminho, e assim, eu estou escrevendo um texto, Marcelo, olha só, e eu estava escrevendo sobre o ocultismo marginal, eu comentei contigo no WhatsApp, do fato do ocultismo ter sempre um lance de ser oculto, de ser mais fechado, de ser práticas que dentro da história sempre foram reservadas para alguns tipos. Mas, cara, na era que nós estamos vivendo, em questão de comunicação, do digital e tudo mais, também deu praça para malandro de tudo quanto é tipo, cara. Pintou aquilo que você comentou lá no início. Como o ocultismo é uma área, né, o estudo da magia, que seja, ela trabalha essencialmente com coisas subjetivas, psíquicas, abstratas, cara, apareceu muito cacique, ninguém é mais aprendiz, né? Todo mundo é mestre, não sei o quê, não sei o quê. E eu faço umas brincadeiras, e às vezes eu brinco, né, que hoje em dia tá muito... Eu peguei um meme que eu criei aí do Magia Fast Food, né, que parece que o cara passa no caixa do McDonald's e pede lá um Bael com 2 Asmodeus para levar e batata frita. Porque virou aquela salada de um mundo subjetivo que apareceu ordens para todo lado, apareceu mestre, mas ninguém é mais um aprendiz. Marcelo, você que tem uma temporada aí dentro dessa caminhada, cara, que você vê de semelhante nessa questão como que você vê essa questão do ocultismo atualmente? Cara, é desanimador, porque eu vou te dizer uma coisa, eu não quero que ninguém me entenda mal, tá? Mas eu tive contato com algo que hoje é considerado a velha guarda do ocultismo, eu tive contato direto com Euclides Lacerda de Almeida, tive contato direto com Walter Jentschik, que foi grão-mestre da Fraternitas Saturni. Acredito que eu e minha mãe, na época, a mãe já é falecida, que nós temos sido os primeiros a ter contato com a Fraternitas Saturni. Tive contato com Parzival Krummheller, filho de Arnoldo Krummheller, que foi fundador da Fraternitas Rosa Cruciana Antiqua, Parzival também já falecido, Roberto de Medina Toca, enfim. E eu vou te dizer, cara, eu acho que eu não sei muita coisa.
eu fico abismado com o tanto de gente que tem seguidores e que, na verdade, o que demonstra é justamente o floreio que a gente estava falando das artes marciais. É o tempo inteiro floreio, 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 coisas que não são palpáveis, sabe? Coisas que propostas completamente lunáticas. Do nada para lugar nenhum. Do nada para lugar nenhum, coisas, cara, assim, que assim, quando falta, eu não lembro quem falou isso, mas muitos ocultistas, o que falta na vida deles é coragem. Eu não lembro exatamente quem falou isso, mas algum desses antigos falava muito disso, que falta coragem, sabe? Se você, por exemplo, acha que consegue, de alguma maneira, magicamente, prejudicar alguém, digamos, do ponto de vista físico, você não tem coragem sequer de olhar nos olhos daquela pessoa. Aí, ó, a minha filha passando, né, doida. Entendeu? Você não tem coragem sequer de falar para aquela pessoa o que você pensa dela. Muito menos capacidade de entendê-la, de entender o ponto de vista dela, a visão de mundo dela, que pode não ser a mesma da sua. Sabe? Então começam umas coisas assim tão idiotas, tão fora da racionalidade mínima que um ser humano tem que ter até mesmo para lidar com esse tipo de assunto, que eu só consigo chamar isso de algo lamentável. Calma aí que a minha filha está querendo falar algo. O que é, minha filha? Tem aí, cara, cata aí, um lance aí. A velha guarda. Cara, vou comentar isso daqui, que eu acho que é importante, acho que é muito interessante. Eu falei isso com o Goya no final. Na segunda-feira, Marcelo, eu estava conversando, o Lorde A me chamou no canal Vamp dele para dar entrevista lá. Em dado momento, ele sabe que eu brinco com essas questões da modernidade aí, e eu falei para ele, e você vai poder ou assinar embaixo ou falar que eu estou muito fora. Eu falei, cara, sabe por quê que eu vejo o ocultismo e a magia populada por pessoas desse calibre, desse tipo? Porque é uma área de intensa subjetividade, onde o cara fracassou na vida pessoal, o cara fracassou como tudo, sofreu bullying pra cacete, não fez os seus devidos trabalhos internos, e aí ele encontrou um campo fértil para contar coisas que ele diz ver, ouvir e contactar, e ele arruma aqueles macacos de Tote batendo palma. Por que eu te falo isso? Cara, o cara vê uma fumaça do incenso, que é uma pareidolia, o cara fica criando. Aí eu ainda brinquei com você, né? Eu falei assim, pô, como que difere esse cara da tiazinha Maria que abre um pão de forma e vê a figura de Jesus? E aí fala que Jesus apareceu. Cara, aí o que nós temos dentro do ocultismo no cenário que eu falei para o Lorde A? Olha só, 99%, isso aqui quem está falando não é o Marcelo, hein, pessoal? Então, se tiver que cancelar, é comigo. Olha só. Não, pode cancelar, para mim não faz a menor diferença, cara. Não faz você entendeu? O que a minha vida vai mudar? Agora? Exato. Pois é, agora o que a tua vida muda? Nada, absolutamente aí, nada. A brincadeira, Marcelo, é que eu digo assim, 99% de muita gente que está ouvindo aqui, sabe por quê? Que o negócio do cara é tudo no subjetivo, na velhinha, na fumacinha do incenso, no quartinho dele. Sabe por quê? Porque o maior medo desse cara é ele encarar uma encruzilhada 2 horas da manhã, como faz um quimbandeiro lá, como faz um palomayombe, e esse cara, o maior medo dele é ele ver alguma coisa de verdade. Às vezes, na essência desse cara, ele só é um tanga frouxa, um bunda mole. E aí, e aparece na internet como, ô Marcelo, essa daqui eu tenho certeza que você que é da arte marcial vai me entender. Eu vivo falando aqui, o que tem de corajoso em tecladinho, em celular, que não teria coragem de falar a mesma coisa a 50 centímetros de distância, é enorme. E não estou falando só por violência física, não, é porque falta hombridade, falta honra. O cara, ele vê a internet como objeto de colocar suas frustrações e atacar pessoas.
essa é a cultura do cancelamento aí que eu tô falando, entendeu? E aí você vem e fala, cara, falta inteligência, falta bom senso mínimo. Parece aquela piada do Crowley, o cara perguntando, pô, mestre, como que eu fico rico? Aí o Crowley, no livro das mentiras, me traz o ouro que eu te entrego o segredo. Aí o cara traz um tanto de ouro, de dinheiro. Aí um otário nasce a cada minuto. Cara, acorda. Uhum. Pessoas extremamente desequilibradas, cara, emocionalmente. Princípios básicos, mente, corpo, espírito. Pessoas dizem, peraí, eu tenho uma filha, o Marcelo, de 5 anos, a Estela. Cara, me desculpa, mas se eu vou levar ela para um médico, um neurologista, e aí eu descubro que o cara aprendeu a ser médico assistindo Grey's Anatomy, uma série, eu vou entrar num avião, o piloto fala para mim que ele só treinou no videogame. Ô, Marcelo, como que eu vou pegar minha vida espiritual, ou minha jornada mágica, e não vou procurar fontes? Quando eu leio um livro, você, né, que é da área do direito, cara, quem citou, veio de onde, bebeu em que fonte? Isso é o princípio básico da metodologia científica. E aí aparece um novo mestre e você não pode questionar, cara. Você não pode perguntar de onde ele veio. Não tem, o cara foi feito no candomblé? Ah, foi. Não tem uma foto? Tem cabeça raspada? Não tem conhecido? Não. Ué, esquisito. Aí, entendeu? E aí falta o quê? O mínimo. O cara não serve para a vida prática, imagina para o caminhada espiritual. Pois é, isso daí é algo que a gente tem que parar para pensar, né? Quem é essa pessoa que se propõe a dizer verdades? Verdade. Não é? E mais, o que é essa tal dessa verdade? Porque hoje eu vejo tanto instrutor da AA surgindo da nuvem, e aí às vezes a nuvem é lá de cima mesmo da internet, sabe? A nuvem da internet. É muita coisa, cara. Antigamente, para você encontrar um instrutor da AA, era assim, ó. E quando você descobria que o cara era da AA, ele te indicava alguém abaixo dele para te instruir. E você nem desconfiava que aquele cara que estava abaixo dele era, por exemplo, um neófito. Quando eu comecei a procurar pela AA, isso aí no final da década de 80, começo da década de 90, cara, você tinha as grandes referências, o Marcelo Mota, o Euclides Lacerda, e o resto tu não sabia não, cara. Esses caras que diziam, olha, você veio até mim, eu não aceito mais estudantes, procure o fulano. Entende? Hoje em dia, não, é cheio de instrutor para você se tornar um neófito da AA. Antigamente, era realmente algo meritório. 2 pontos, Marcelo, que você citou aí, cara, que eu faço questão, porque vai entrar na tua vida aí, entre aspas, só para você entender. É um bate-papo que a gente nunca teve, né? Sobre especificamente. Cara, eu vejo você comentando isso, e assim, olha o meu caso, né? Eu conversando com o Goi falou, Magog, eu lembro de você lá do Telema BR em 2001, 2003, daquelas brigas, aquelas coisas todas. Porra. Você vê que dá essa pegada, né? Então, aí, beleza. Eu tinha vindo do movimento gnóstico, tinha sido da Mork, e aí, resumindo, eu peguei uma época também, Marcelo, que teve umas contendas aí, que nós não vamos entrar no mérito, de OTO e tudo mais. Mas, cara, como você já sabe, eu sou do interior de São Paulo, eu sou 500 quilômetros de São Paulo, então eu ia e voltava. E eu ainda tomei contato com uma galera que, cara, eu só era aquele virgem do interior, você entende? Então, por que eu vou linkar com o que você falou? Porque, cara, para eu chegar a nomes, que, assim, eu tinha aquela malandragem, né? Para eu chegar a nomes de falar, cara, peraí, quem que de fato passou pela iniciação do Troa? Quem realmente conheceu a coisa? Quem que fez traduções? Cara, galera novata, ignora a história. E aí, Marcelo, eu vou linkar em você.
o cara, quando você fala isso, sabe o que ele vai falar? Ah, esses velhões aí estão dando carteirada. Cara, se você vai a um médico e ele expõe o diploma de medicina dele, é o mínimo que ele tem que ter. Quando você comenta, cara, eu conheci fulano, 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 e eu ainda me entendo como não sabendo nada, sabendo pouco, isso daí não é uma humildade imposta sobre você, é simples, é por uma percepção de que como o universo é amplo, de como tem coisa para aprender, cara, eu ainda estou começando. E por que eu chego em você, falei que ia tocar em você? Porque, cara, eu ouvia falar, né, pelos meandros, o seu nome, Frater Goya, Marcelo Deodébio, ouvia falar desses caras. Mas, meu, você deve estar no mesmo período aqui. Rede social, velho, eu sou da época do KD, Alta Vista, grupo de e-mail, esse negócio de Orkut, MSN, Mirk, Facebook, isso daí aproximou a galera agora. Cara, eu tenho um livro aqui, que quem publicou na época foi o Marcos Torrigo ainda, o Rituais de Aleister Crowley, foi o primeiro contato que eu tive ali de saber da OTO, né? Cara, eu recortei a última página, Marcelo, e enviei, porque estava lá, para mandar para a caixa postal tal. E aí eu recebi um e-mail no BOL, lembra do Brasil Online? De um cara falando, ó, é fulano. E depois disso aconteceu um monte de coisa lá, que aí tem você, tem um monte de gente na história do Brasil, não é nenhuma história do que aconteceu na história do ocultismo nacional. Que a galera mais nova agora ignora completamente, cara. E se você ignora a sua história, seu passado, você não está vivendo o presente e para onde vai? Não tem futuro. Porque é o que você falou, sai do nada para lugar nenhum. Entende? E assim, eu vejo que quando você fala da dificuldade de encontrar um instrutor, eu só linkei com isso, sabe? Cara, para chegar em alguns caras que a gente ouvia falar, era uma dificuldade, cara. Porque eu lembro que tinha um site da A, você mandava, recebia um e-mail, o cara, muitas das vezes, deixava muito claro que contato pessoal nenhum, era só instruções via aquilo ali, e é aquilo, cara. Você não sabe, você sabia o mote. Entende? Olha, agora apareceu um instrutor para todo lado, todo mundo, ninguém mais é estudante, probacionista, não, só adeptos. E ficou fácil, né? Eu acho que a diferença de quando eu comecei para hoje é que deve ter ficado muito fácil. As pessoas devem ter nascido com uma capacidade, com um talento extremamente, cara, assim, incompreensíveis, a estatura gigantesca, porque, assim, eu não consigo ter essa percepção de como alguém consegue se tornar, por exemplo, um adepto, e mais do que isso, proclamar aos 7 ventos, aos 1000 cantos, que é adepto. Sabe, eu acho que aí sim é de uma falta de tudo. Falta caráter, né, cara? Falta até isso. Porque a gente, olhando para trás, quando eu vejo, né, quantos anos se passaram desde que eu comecei a pesquisar, estudo e a praticar, e praticar muito intensamente, cara, eu vejo que eu não andei muito. Sabe, eu não andei muito, eu não subi muito pela árvore da vida, eu não, tô ali embaixo, eu digo, caramba, eu tenho poucos anos ainda de vida, sabe, eu tô com 50 anos, eu não sei, se eu tiver mais 30 anos, olha, eu já passei muito da metade da minha vida, e eu não tenho perspectiva para aprender muito mais do que eu aprendi. Entende? Se em 50 eu não consegui aprender tanto, não consegui caminhar tanto, daqui até o fim da minha vida, é menos tempo ainda, né? Então deve ter ficado muito fácil, essa nova geração deve ter realmente alguma capacidade extraordinária. O cara tem 500 PDFs no celular, pergunta se leu. Não leu. Pergunta se leu, e se tiver lido, se praticou. Se fosse um livro e bem praticado, eu até respeitaria. Ô Marcelo, você na arte marcial, agora vamos fazer de novo o paralelo. Cara, você coloca nas instruções básicas, exercício respiratório, de pranayama, de asana,
Cara, o cara não fica sentado 10 minutos na mesma posição. Claro que não, hoje em dia tem negócio de servidor, de sei lá o que parece que tu faz assim, o bagulho acontece. Para que ficar? Ficou fácil. Pois é. Ficou fácil. Tranquilo. É só reunir uma galera da mesma nível mental, fazer um servidor, né? Gente, ficou fácil. Entende? Assim, eu vou te dizer uma coisa, muita gente me procura para falar sobre essas coisas e, enfim, a maioria não tem resposta, porque eu não sei, porque já estão tão acima que eu não sei por que me procuram. Quando eu digo muita gente, é talvez 1 por semana, 3 por mês, mas você coloca num ano, dá para colocar aí uns 20, 30, sabe? Agora, o pessoal sabe tanto, eu não sei nada comparado com esse pessoal, então eu não sei o que oferecer mais. Ô, Marcelo, nas 4 armas mágicas, a gente vê que o bastão, né, a baqueta, ela é simbolizada com a vontade, com o direcionamento e tudo mais. Eu fiz uma piada com o Goy, ele deu risada, que eu disse o seguinte: uma galera que não consegue resistir a um cheeseburger, não consegue resistir a um Big Mac, não consegue resistir a nada, não tem um mínimo da vontade treinada para sequer educar-se mentalmente, seja estudando, de verdade, porque estudar é colocar a bunda na cadeira, ou mesmo mudando o corpo, fazendo qualquer coisa, qualquer coisa. Falam de vontade mágica como se fosse nada, nada. E no segundo momento, vamos falar só da segunda arma. Ela tem o cálice. Cara, quando que o cálice é útil? Quando ele tá vazio, cara. Porque o cálice vazio, ele tá, pode pôr água, pode pôr vinho. Quando a galera procura você, o cara chega com o cálice cheio, velho. Eu não sei, ele só quer que você valide o delírio dele. Ele quer te contar uma coisa, ele fala assim, ó, pô, o Marcelo tem lá 30 anos de caminhada. Se o cara falar que eu voei mesmo, que eu estava em astral mesmo, pô, ele cata isso e vira argumento de autoridade. Olha, o Frater Escuros falou que eu tô certo. Entende? Aí eu digo, o cara é maluco. Eu falo, pô, cara, tu é maluco. Aí ferrou. Aí o cara entra em crise, se mata, se joga do prédio, diz que cancela. Eu vou cancelar, não vou mais seguir. Gente, pelo amor de Deus, me faz o favor, né? É mais ou menos por aí, sabe? Então, como a gente estava falando nas artes marciais, tem que fazer o básico, não adianta. Se você não fizer concentração, imaginação, se você não fizer respiração, não adianta. Aí o cara, olha, aí a garota me escreve, ai, Marcelo, o meu namorado me largou. Qual o trabalho de Goécia que eu vou fazer para que ele volte para mim? Cara, eu nem conheço a menina. Minha filha, tu arruma um perfume bom, entra numa academia, faz o cabelo, entendeu? Pô, isso é o verdadeiro encarnar Vênus, né? Quer encarnar Afrodite? Claro. Então vai no templo de Afrodite, que é onde cuida do corpo, da mente ali. Finge que não pensa mais nele, sabe? Isso tudo daí vai fazer com que, de repente, ele volte a se interessar, e se não interessar, fechou uma porta, pode ter certeza que uma janela vai abrir. Saturno fecha ciclos. Pois é, aprenda a viver. Não é Goécia, não sei o quê. Gente, a vida é curta. Nós precisamos trabalhar no nosso autoaperfeiçoamento, nós precisamos nos engrandecer. A partir do momento que você se engrandece, aí você é respeitado do outro lado também. Você é uma pessoa fraca? Claro, mas eu sou fraco. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu preciso de um ser espiritual fazendo o trabalho por mim. Porra, você é fraco. Procura um psicólogo. O cara quer trabalhar com a esfera de Marte, quer trabalhar com o Geburá, mas ele é um tanga frouxa no mundo físico. A força não consegue nem correr nele. Não chega.
Então, às vezes, cara, o trabalho é um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, uma academia, um nutricionista, qualquer coisa que realmente dê para aquela pessoa ferramentas para que ela atue de uma maneira racional, porque esse outro mundo, eu digo e repito, ele não segue a nossa racionalidade. Então você vai pedir, Gente, nada garante nada. O que garante é você se autoaperfeiçoar. É você saber fazer o básico, você saber se concentrar, você saber dar vida para as suas imagens, você ser uma pessoa segura, porque do contrário você não é respeitado, nem por humano, muito menos por seres que não seguem a nossa racionalidade. Não tem jeito. Marcelo, falando isso, você passou por vários conceitos, né? Você tá falando a sábia arte do viver, né? Porque a iniciação é a vida sabiamente vivida, que é viver de fato, né? Viver de fato. E aí eu venho colocando uma coisa assim, o Israel Rigardier, ele comentava que ele achava muito importante na vida de todo magista, ocultista, até frequentar um terapeuta, inclusive ele era um terapeuta. Porque você está lidando com o psiquismo, cara, você está lidando com vulcões internos que, quando entram em atividade, você não tem exata mensuração do que pode acontecer. E no segundo momento, você comentando, né, que é o tripé, concentração, imaginação e vontade, é o básico do básico, tá? Quando você fala isso, apesar de ser o básico do básico, olha onde eu vou. Crowley já tinha passado pelos graus fundamentais da Golden Dawn. Ele vem para o México, aí, se eu não me engano, não sei se foi para o México, ele foi, porque ele era montanhista e tal, e aí ele se depara com o Oscar, eu esqueci o sobrenome, e ele pega, e o cara pega e fala para ele, você não sabe nada. Ah, mas por quê? Porque você não consegue se concentrar. E ali o Crowley toma contato que a mente dele realmente era um macaco louco. E por isso, tanto é que quando ele vai lá, estrutura Astrum, ele faz questão de colocar o misticismo, o caminho da yoga ali, e colocar o cerimonial, cara. Porque não adianta nada uma mente dispersa. O cara, ele paga o cursinho, Marcelo, e fica no bar. O cara vai ver o filme no cinema e está mais preocupado com a pipoca. Esse é o cara que não entendeu ainda o que é a concentração e verdadeira vontade. Quando ele não passa no concurso, ele acha que o cursinho não era bom. Você compreende? Claro. As bases mais simples, cara, as bases mais simples da magia, elas mudariam sua vida positivamente, se o cara fizesse o básico. Mas não, o que ele quer? Ele quer evocar as modeus, né, cara? Ele quer evocar um espírito trevoso, porque aí tem uma outra coisa aí que eu vou até te falar, acho que você vai dar risada. Cara, eu até admiro, né? Eu vou chamar de admiração. Pessoas que estão no meio de um ritual trevosão, Marcelo. Trevosão. E o cara consegue tirar foto dele. Assim, sabe? Sabe por que eu te falo isso? Porque concentração do latim, único ponto. Legal. Cara, como que eu tô lá e tô ali? Porque eu tenho que angular, eu tenho que tirar a foto. Cara, se eu não estou concentrado no que eu estou fazendo, é um ritual disperso. E a galera tá mais na teia de choronzão no sentido de dispersão do que fazendo alguma coisa real. Cara... É porque não entendem que isso tudo isso são exercícios. O próprio ritual, ele não é um fim em si, ele é um exercício. Um exercício que, obviamente, ao longo do tempo, ele vai acabar se tornando obsoleto, e outros exercícios vão tomar o lugar daquela ritualística. Mas o ritual, ele é um exercício. Quando você tem que parar para procurar determinados materiais, para fazer determinados desenhos, instrumentos, etc., quando você vocaliza, isso tudo são exercícios, você está exercitando uma série de atributos. Quando você
tem um triângulo e um círculo, e você se coloca no meio do círculo, você se coloca como um Deus. O triângulo, ele representa as 3 dimensões. Então, é algo que, na verdade, você quer dar concretude para aquilo, e muitas vezes é algo que dentro de você está clamando para ser visto, está clamando para ser reconhecido, e que a censura do seu inconsciente não permite isso. Então, a pessoa, por exemplo, essa menina que me escreveu falando, olha, meu namorado isso, meu namorado aquilo, qual o espírito da Goécia que eu vou chamar? Pelo amor de Deus, se você fizer o exercício da ritualística e acreditar que aquilo que está ali diante de você, aquele triângulo é onde um demônio vai se materializar, você está perdendo a oportunidade de conhecer o seu demônio. O seu próprio demônio, que é representado por toda essa insegurança que surge de não conseguir viver sem o outro. Relacionamentos abusivos. Ou pessoa que não te ama mais, ela seguiu a vida, siga a sua, mas você é insegura. E você precisa, então, acreditar que tem algo no outro mundo, no mundo invisível, que vai te amparar. Caramba, olha só. Psicologicamente isso representa muito, mas quem quer verdadeiramente trilhar essa jornada, se aproveitar dessas energias para se fortalecer, até isso requer um treinamento prévio. Se você para ler a história de grandes ocultistas, a maneira como eles faleceram, como eles morreram, terrível. Quantos não foram assassinados na Segunda Guerra Mundial, fuzilados, com Constant Chevillon? Gente, é assim, um sem número. Um sem número. E aí, onde é que estavam os arcanjos, os anjos, os demônios? Eles cumpriram o tal deles. Eles estavam no lugar errado, na hora errada. Entende? Então, isso tudo a gente espera sempre algo para nos salvar. Eu já li, por exemplo, gente falando, não, mas quando Jacques de Molay foi queimado, ele largou o corpo dele, saiu do corpo e, portanto, não sofreu. Bodega, cara, o cara deve ter sofrido pra cacete. Imagina você morrer na fogueira queimado vivo. Tinha uns que eram queimados mortos na Inquisição. Ele foi queimado vivo. É claro que ele sofreu, mas não, a gente não admite isso. É o delírio, né? Só para pegar o gancho, para não te deixar disparar ali, né? Porque são tantos conceitos bacanas, cara. Quando você fala do ritual ser um exercício, né? Vamos fazer paralelos aí. Cara, vamos pegar o ritual mais básico, que o cara é introduzido, ele é idealista na sua essência ali, desenvolvido na Golden Dawn, que é o ritual menor do pentagrama. Cara, o cara está exercitando a vibração dos nomes, ele está exercitando a imaginação, a vontade, a circunambulação para ele aprender como é que funciona o mecanismo. No final, ele imaginar os arcanjos, imaginar o pentagrama. Tudo isso para o cara entrar num estado de consciência. E eu digo sempre que o ritual do pentagrama, ele equilibra o cara, na verdade. Ele não bane o que é ruim, porque o que é ruim é o cara, né? Mas, e junto com isso, e aí você deu sequência. Cara, chega um momento que aquilo se torna passageiro. Por quê? Vamos fazer com a arte marcial. Eu não colocava aluno na frente do espelho com as mãozinhas aqui todo dia. Mas na primeira, segunda aula, o cara tinha que estar ali para ele aprender a girar a mão. Como é que ele vai aprender a girar o quadril, entrar um direto? É necessária essa base. Então, essa base, ela é fundamental. E aí, na sequência, você comentou sobre, por exemplo, a Goetia. E como você, acho que sabe, eu já publiquei algumas coisas sobre Goetia, eu falo sobre Goetia. Inclusive, falo que 99,9% é pura viagem, devaneio, masturbação mental. Ah, mas o Magog é arrogante. Olha só, o próprio Crowley, ele tem um texto de 1904, 1906, que é a interpretação do cerimonial mágico, onde ele faz um link entre a Goetia
como um sistema mnemônico de ativação de partes cerebrais. Sim, sim, sim. Cara, naquele momento, o Crowley, e isso porque ele começa vindo na corrente, né, Marcelo, da questão do inconsciente do Freud, da mente subconsciente. Cara, se a galera entendesse o que é o subconsciente, o inconsciente, que é o termo mais correto, e compreendesse que esses demônios aí, internos, são os que literalmente, agora, né, quem está assistindo aí, que fodem a tua vida, esse sim tem que ser, muitas vezes, colocado no triângulo, né, que é um símbolo ali de Binah, que é um símbolo da manifestação, mas que nada mais é do que trazer para o consciente algo que estava no porão, né? Como diz o Raul, tem muita gente trabalhando nos fundos que não é peixe, mas não morre afogado, né? E a oportunidade de se reconstruir. E o Crowley comenta isso nessa interpretação do cerimonial mágico. Aí eu te falo, o que você acha que a galera gosta mais de ler? Como Asmodeus, o demônio da luxúria, veio transar com a pessoa de madrugada? Ou ler esse texto do Crowley nu, onde ele fala da questão dos 5 sentidos, estimulados, e produziriam alguns fenômenos que nada mais era que um sistema mnemônico, que é o ritual, né? O Liberoli fala de novo isso. A galera não quer esse texto, porque esse texto tira a fantasia. Isso, exato, ele quebra a ilusão. Quebra a ilusão. Foi o primeiro texto que, quando o Lon Milo do Cat esteve aqui no Rio, em 95, e eu estava também, em 95 eu tinha 24 anos de idade, e eu estava muito intensamente perturbando a vida dele, porque eu queria saber mais, ele estava para lançar o livro dele sobre Goécia, coisa e tal. Foi a primeira coisa que ele me deu para ler, primeira coisa, e aquilo dali foi, de certa maneira, um banho de água fria, mas extremamente importante para a minha maturidade. Aí, quando eu leio aquilo e falo, pô, peraí, eu estou estimulando, então, partes do meu cérebro. Então, isso, na verdade, é algo, uma jornada interior. E tem aí um mistério. Tem um mistério, porque se eu acho que existem esses seres, eu acho que existem. Eu acho que existem, pela minha experiência, eu acho que eles existem. Mas, se eles são exatamente aquilo que a gente acredita que eles são, se eles têm o nome que nós acreditamos que eles têm, a aparência que o livro descreve, que são realmente aqui, o fulano, beltrano e o ciclano que vem quando nós chamamos, eu tenho absoluta certeza que não. São padrões vibracionais, padrões energéticos, que essa nossa conexão cerebral permite acessar. Fora de nós passamos a ter uma percepção de algo que normalmente nós não temos com nossos 5 sentidos. Agora, novamente, quem vai dar forma àquilo tudo é você e a sua fantasia. Mas aí que porque ele é um ser completamente independente de você. E a tua vontade não vai ter a menor relevância para ele. Você comentando isso, e assim, parece que a gente combinou, mas não combinamos. Olha só que doideira. Eu acabei de citar o texto do Crowley em 1906. Quando o Crowley chega aos 70 anos, Marcelo, eu tô contando o Padre Nosso pro vigário, pessoal, mas para muita gente que vai estar vendo a primeira vez, Crowley, durante muito tempo, ele se questiona se a Ios era seu self, na questão psicanalítica, se ele era o eu superior, se ele era uma camada revestida do inconsciente dele, mas mais no fim da vida, Crowley vem e começa a entender a Ios como talvez o regente da nova era. Então, ele passa de uma visão de estar dentro do meu universo unicamente, uma visão idealista, para uma visão animista. Existem seres externos a mim. Né? Então, já tem essa pegada. Quando você vai na antiguidade, Marcelo, e aí é o que eu bato muito em cima, tá? O conceito do mago primitivo, o xamã, o pajé, cara, se você chegasse nele lá e falasse que tá tudo dentro da cabeça dele, o cara ia rir de você. Porque o conceito de inconsciente, ele nasce com Freud pra cá.
ainda que Mesmer já trabalhava com hipnose, e o Braid desenvolveu e tudo mais, essa visão era essencialmente ela é animista, de que o mundo era habitado por espíritos, os 3 reinos e os reinos celestiais e inferiores. Quando o magista agora, na modernidade, vem e começa a compreender que ele também tem um reflexo do assim como é em cima e embaixo, cara, olha bem, na antiguidade, os caras, para se preparar para um ritual supostamente de Goetia, já que, para mim, o Grimório nada mais é do que um bloco de notas de um praticante, né? E a galera acha que é um divinizado, né? E tem gente que não tem a mínima do esforço de ver que, historicamente, não existe aquele Salomão, que na antiguidade eram atribuídos a nomes eclesiásticos ou monárquicos pela igreja, e aquela coisa toda, né? Que outro dia a gente pega essa. E aí, o cara tinha a visão do seguinte, de que quando ele estava lidando com o espírito ali, com Asmodeus, seja lá com quem fosse, ele estava falando, na verdade, com uma potestade. Imagina falando com uma energia de uma usina hidrelétrica. Cara, se você não tiver um transformador, que é o que você chamou de como a nossa mente está vibrando, se o transformadorzinho não for legal, a chance de dar pane no negócio é enorme, de te queimar. E não é à toa que se criou muitas histórias de gente que se deu mal, que fugiu da realidade, que está lá no hospício, lá falando com o Bael na esquina, né? Então, é interessante essa colocação que você fez. E uma das coisas que eu achei interessante também é que a Dion Fortune, ela comenta, né? Que em Netzá tem a força, mas em Hod, que é a mente, é dada a forma. Então, a força é a energia elétrica. A forma que ela vai se manifestar no ventilador é vento, no chuveiro é água quente, na lâmpada é luz. Então, a mesma entidade pode ser completamente diferente para cada pessoa. Não tem esse livrinho de receitas. Verdade. A gente também tem que parar para pensar em termos de evolução do pensamento mágico, né, que muitas coisas do passado elas eram interpretadas à luz da falta de conhecimento científico, né? Então, né, cara? E hoje a gente está tendo cada vez mais acesso à informação. Hoje eu estava lendo, por exemplo, que descobriram que uma partícula subatômica se comporta ao mesmo tempo, quer dizer, não ao mesmo tempo, mas em determinadas ocasiões como matéria, e em outras ocasiões como antimatéria. Aí você para pensar, peraí, se a antimatéria anula a matéria, como é que uma mesma partícula pode ser matéria e antimatéria? Já começa a dar um tilt. É o gato do Chile, né? Que está vivo e está morto ao mesmo tempo, né? Pois é, começa a dar um tilt. Entende? Então, assim, a ciência está evoluindo tanto, a nossa ciência humana mesmo está evoluindo tanto, que muitas coisas nós vamos desmistificar e temos que estar preparados para desmistificar, para aceitar como fatos naturais e mais, para aceitar outras ferramentas que talvez venham a ser mais eficazes para causar determinados resultados. Entende? Porque enquanto o pessoal fica pensando só em, como você falou, né, em subjetivismos, né, fica só propondo coisas que não são mensuráveis, você acredita ou não acredita, aí, meu amigo, está perdendo uma grande oportunidade de ter contato com determinadas ferramentas que podem potencializar e muito o seu resultado. E que, às vezes, essa ferramenta não depende de... cara. É verdade. Sim, cara, sim. Eu sou um fã de hipnose, gosto muito da PNL, do Steve Andrews, já sempre acompanhei, desde o nascimento ali, gosto muito, tá? Só que, Marcelo, olha só, vamos dar risada junto. Em 2005, 2006, eu dizia o seguinte, cara, se magia é a ciência e a arte de causar mudanças em conformidade com a vontade, e um cara deseja parar de fumar, e ele usa como ferramenta a PNL, e ele conseguiu o resultado, sucesso não é tua prova? Ué, sabe o que eu tive que ouvir?
Ah, mas isso aí não é magia, você está psicologizando a magia. Ô, cara, o que o cara prefere, Marcelo? Vamos evocar um espírito para eu poder parar de fumar. Pois é. Cara, quem teve contato ou conhece o mínimo de hipnose, de PNL, desse tipo de trabalho com desenvolvimento de metas, objetivos, de pensamento focado, sabe a força que isso tem. Hoje, Marcelo, mais velho, estou com 39, né? Aí já, como você falou, passamos um pouco da metade ali, né? Mas hoje eu consigo responder um pouco melhor. Eu era mais bobão, né, cara? A gente está no começo ali. No Liber Librae, se eu não me engano, o Crowley comenta o seguinte: se um pensamento disperso já causa tanta mudança, o que dirá de um pensamento concentrado? Cara, então... esse para mim é um dos melhores livros. Não, eu vi o livro Sagrados de Telemann lá, que você ajudou e tudo mais. Pô, não participei desse coletivo, cara, desse catarse aí. Eu me arrependo até a alma, porque eu tenho uma versão da Madras, né, mais antiga. Mas, ali assim, pode falar. Cometi, se for a minha tradução da Madras, que eu ouvi duas da Madras, do Sérgio Bronze e a minha. A minha, na verdade, depois eu revisei, até mesmo a sua maneira de traduzir, ela vai mudando, né? Você consegue fazer mais adaptações, fica meio cara de estrangeirismo e você consegue trazer mais para a rítmica do nosso idioma, enfim. Mas esse livro, na verdade, esse livro, que é o Liber Libra, ele era da Golden Dawn, ele era pré-Crowley. O Crowley se apropriou dele. Né? O Crowley, na verdade, se apropriou. Como sempre. Ele se apropriou e, enfim, hoje em dia ele é reputado autor do livro, mas do livro é uma instruçãozinha, né? Mas é sensacional. Essa daí ela é sensacional. É muito boa. Bacana. Tá vendo? Eu acabo de aprender algo que para mim é super significante, porque você pega lá os pergaminhos voadores da Golden Dawn, o esqueleto da Golden Dawn, cara, ele é extremamente útil. Na verdade, o Crowley vestiu uma roupa na Astron ali, ficou legal, né? Ficou bem bonita, né? Mas a gente sabe a estrutura, o esqueleto ali, né? Resumindo, cara, foi interessante você comentar sobre esse livro em especial, porque ele é um dos que eu falava, pô, cara, o Crowley aqui, ele teve uma sacada genial, né, velho? E agora você me fala, o cara se apropriou, né, velho? Mas ele foi esperto. Ele teve uma sacada genial, de qualquer maneira. Pô, pelo menos ele foi genial nessa pegada aí, né? Ele conseguiu colher o que era bom ali. É muito bom mesmo. E, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro desse caminho, fazendo um paralelo agora, voltando lá na arte marcial, você já deve ter tido pessoas instruídas, você também dá aula dentro do Kung Fu e tudo mais. Cara, vontade, disciplina, autodisciplina, porque ser disciplinado por outro acaba te gerando só um cara submisso. A autodisciplina é o problema. Não é todo mundo que levanta 10 para 6 para o Liber Hash, não. Mas, e 30 dias ainda. Agora, o que acontece? Essas características a arte marcial traz muito forte, né, cara? Esse lado interno de ser trabalhado, que são características muito positivas para os estudantes, para o pessoal que está começando e tudo mais. O que você me diria sobre isso? Eu, sempre que alguém me pergunta qual seria uma prática interessante para que pudesse começar o caminho mágico, eu indico as artes marciais. Mas, óbvio, com critério, né, de escolha do professor, da escola, né, de preferência com o pé no chão, olhar, ver se é alguma coisa que te soa ridícula, sabe? Se aquilo tudo ali não parece também mais devaneio do que uma escola de vida, né? Acho que a arte marcial, uma boa escola de arte marcial, ela é uma escola de vida. Sabe? Você vê pela presença de espírito das pessoas que ali se encontram, né? Desde o mais frágil, franzino, até o mais forte. Aquilo dali você transpira, né, algo que, caramba, isso daí é muito bom.
não é só o exercício físico, não é só a qualidade de vida pelo movimento, não. É uma aura, sabe? Hoje eu estava vendo uma foto da minha primeira academia de karatê, né, da Nihon Karate Kyokai. Eu acabei me inscrevendo lá no Instagram deles e vi uma foto, caramba, sabe, aqueles caras todos na posição ajoelhada, de kimono. Você sente que é mais do que exercício físico. É o verdadeiro Star Wars, né, cara? Você sente a força que emana daquela ali. E a pessoa, o dia que ela entende esse lance da força, viu, Marcelo? E aí os fãs de Star Wars vão adorar, vai entender o quanto aquilo é real, né, cara? Como que aquela energia, ela é emanada real mesmo, né, cara? Então, sempre que me procuram e perguntam isso, eu falo, olha, tenha critérios e escolha uma boa escola de arte marcial. Ah, mas eu não gosto de lutar. Não se trata disso. Se você gosta ou se você não gosta de lutar. Se trata de você adquirir uma qualidade, que é uma qualidade que, caramba, ela vai te transformar em alguém que olha a vida de uma maneira diferente. Isso é importante. Você ter pé no chão, porque como você citou o Mike Tyson falando, né, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco, então a preferência no meio da fuça. É isso. Então ali você começa a se acostumar com os cortes do seu ego, da sua vaidade. Aquela menina que te procurou, será que ela estava pronta para o soco? Não estava. Não. Ela claro tinha um plano. A hora que ela tomou o primeiro soco da vida, pô, assustou. Pois é. E o tempo inteiro a gente toma soco da vida. Né? Então, como você encara a vida? Sabe, isso é o mais importante. Se você encarar a vida sempre precisando de uma muleta, de um servidor, de um espírito, de um anjo, de um demônio, de um santo, para te impulsionar, tem alguma coisa muito errada. Você pode não estar admitindo, mas você tem fraquezas incrivelmente destrutivas por onde você trabalha para primeiro se fortalecer, para conquistar o respeito daqueles que te cercam, para conquistar o respeito da sociedade na qual você está inserido, para aí sim você pensar em conquistar o respeito de seres que você nem mesmo enxerga, que você supõe que existam, e que se existirem, você simplesmente não os enxerga. Entende? Então é por aí, acho que a arte marcial ela te dá isso, sabe? Essa visão de você, caramba, eu sou muito bom, aí você é muito bom, muito bom, muito bom. Peraí, o Anderson Silva deu um chute, caramba, ele vem da chutebox, né? Não é? Ele não veio da chutebox, o Anderson Silva? E como é que ele dá um chute e quebra a canela? É isso, a vida é assim. Você é o melhor do mundo? Pois é, você é o melhor do mundo até determinado momento. Até determinada situação, até determinado contexto. Entende? Então é bem interessante esse paralelo entre o caminho da espiritualidade e o caminho das artes marciais. Cara, quando eu pensei nessa websérie, assim, como eu tinha mais contato contigo, você foi o primeiro cara que eu já pensei. Falei, cara, se tem um cara que gosta desse assunto e que vai ter, aí sim, né? Eu não vou nem chamar de autoridade só, chamar de experiência. Não é ler o cardápio, não mata a fome lendo o cardápio, né? Não tem como aprender natação sem pular na piscina. Então, é duas vertentes que você vivencia, não é nem vivenciou, vivencia. E uma das coisas que eu pensei também foi o seguinte, falei, cara, eu em academias, a gente lida muito com isso, Marcelo. Lidava, né? Agora eu não estou mais inserido como professor, como proprietário e tal. Mas o que a gente lida? O aluno está ali, Marcelo, e ele tem aquele negócio do ego, daquela coisa toda. E ele não vê a hora de graduar. Mas você sabe que ele não está pronto. Mas por que ele não está pronto? Porque é 5 dias de aula. Ele vem 2 vezes por semana, terça e quinta. E aí o que acontece? Ele quer estar igual o cara que vem de segunda a sexta-feira. Muito bem, já começa por aí. Ele já querer recompensa sem primeiro plantar. Quando você não dá a recompensa, o que ele faz, cara? Ele
migra para outra academia. Chega lá, o outro mestre abraça esse rapaz e diz para ele que o mestre anterior, ele era um injusto, ele era um cara que estava com inveja dele, né? E aí, gradua esse cidadão. O que aconteceu ali, Marcelo? Esse cara não fortaleceu coisas básicas, a humildade, a persistência, ele não fortaleceu aspectos que a arte marcial traz indiretamente. Aí esse cara continua nesse mestre novo, e aí daqui a pouco ele continua sendo o mesmo cara, porque como ele não apanhou, ele não sabe como mudar. Daqui 2 anos, Marcelo, você encontra esse cara em outra academia. Nós temos um nome para isso, a gente fala a creontagem, né? Pô, o creonte. E aí, o que acontece? Aí você vai falar, pô, Magog, você foi de novo para esse ponto? Pois é, na magia também acontece isso. Porque se você der o cru para o cara fazer, para ele entender o básico, né? A gente brinca que, cara, antes de entender de metafísica, vamos fazer uma noção básica aí do AIOU, vamos aprender primeiro a fazer uma graduação, entender um pouco mais profundamente algumas coisas, para depois partir para a metafísica. Mas o que o cara quer? Ele quer partir para a metafísica. Ele quer lidar com aquelas... Saltar. Ninguém quer ser branca, ninguém quer ser aprendiz. O cara quer ser preta. E a preta é só o branca que não desistiu, cara. Entendeu? Então, eu falei, cara, o Marcelo vai ter tudo a ver com o negócio porque ele deve vivenciar isso o tempo todo, velho. É verdade. E até, acho que eu já comentei com você, né, aqui, eu não cobro nada para ensinar, nem, enfim, só cobro persistência, dedicação, e vou te dizer, cara... Tá caro, para eles tá caro. Não, e aí você vê, tem meia dúzia. Da meia dúzia, são 4 crianças e 2 adultos, então, para você ver como é que é. Segura aqui, minha filha. Não, minha filha, calma aí, que ela está querendo que eu abra aqui uma lata. Eu vou abrir essa lata, porque olha só, os adolescentes de hoje em dia, jovens adultos, não sabem nem mais abrir uma lata. Bora, cara. Poxa, aí, ó, tá vendo? Eu nem... Bora, cara. Agora tem uns negócios que você coloca e roda. Tipo um negócio que é, como é que eu posso dizer? É elétrico, né? Tem até... Isso. Outro padrão, né, cara? Outro padrão. Eu sou primitivo. Se me der o elétrico, eu não sei mexer, cara. Nem eu. Nem eu. Eu vou ter que abrir esse negócio aqui. Calma aí, rapidinho só. Não, deixa eu só vou botar o telefone para cima, porque eu vou abrir esse negócio aqui. Tá, tranquilo. Senão ela vai... Mas pode ir falando aí, eu tô aqui na atividade. Marcelo, eu conversei com o Lorde A, e uma das coisas que eu disse para ele foi o seguinte: a nossa civilização, ela cada vez mais ela vai se tornando dependente de tecnologias, celulares, computadores. O relacionamento, cada vez a pessoa está jantando com uma outra, cara. Estou conversando com ela, um assunto importante, e a pessoa está no celular. E a pessoa está em outro universo. E aí eu disse pro Lorde A assim: imagine numa ideia hipotética que a humanidade voltasse a ter que ser simples, primitiva, no sentido assim, ferrou, cara. Porque quem detém o conhecimento, cara, eu vou falar por mim. Se me quebra um celular, Marcelo, eu vou precisar de um cara que conserta celular. E muitas das vezes o cara que conserta, viu, ele não sabe fazer as peças também. Ele depende de terceiros. Ou seja, muito especializado. Muito especializado. O conhecimento é muito especializado hoje em dia. E essa é a pegada. Até onde eu sou, de fato, independente e até onde eu dependo o tempo todo, porque a tecnologia ela veio para ser um auxiliar e, de repente, ela virou senhora. A tecnologia aqui, ó. A lata está aberta. Olha a tecnologia aqui, ó. Um instrumento antigo. Da antiguidade. Toma aí, minha filha. Cuidado para não derrubar. É mole? A minha filha tem 5 anos, então ela está pegando uma geração, como o Deodeb faz piada, né? Ele fala assim, se a gente está muito, assim, bravo, né, com a galera da geração YouTubers, imagina quando a gente pegar a geração dos magistas TikTokers, quando a gente pegar a geração dos magistas não sei o que, a gente vai ficar louco, cara. Verdade. Porque está cada vez mais fácil. Por isso que eu sumo. Eu dou minhas sumidas,
E de vez em quando alguém me desenterra, como você fez, mas eu prefiro ficar mais distante, né, desse mundo todo, porque eu não me sinto membro dessa onda, sabe, dessa tendência atual de, não sei, de meio que, eu não vou nem chamar de sei lá, vou ser mais enfático, é meio que vilipendiar, sabe, toda a tradição. Sem dúvida. Bem, é mais do que um desrespeito, sabe? Mas é o que eu falei, as pessoas, elas gostam do floreio, elas gostam de se sentir dominantes, e a fantasia, ela é muito mais acolhedora do que a realidade, né? É o A famoso coroa realidade de papel, né? é, Tem uma coroa, mas é de papel. É um pois é. castelo que não é sólido, né, cara? Sabe aquela pessoa, Marcelo? A gente vai até entrar aqui, vai tocar alguns egos, eu tenho certeza. Aí tem uma mulher chamada Natália Arcuri, não sei se você já ouviu falar. Ela fala Sei, sobre claro. finanças. Aham. Então eu posso falar no nome dela sem problema nenhum. Outro dia, ela num podcast, ela falou uma coisa que eu já imaginava, tá? Mas assim, eu não podia falar, porque quem sou eu para falar o que ela afirmou? Ela disse, olha, 99% dos meus clientes que me procuram, assim, para eu consertar a vida financeira deles, eles construíram um patrimônio em cima de ego e em cima de areia. E ela falou, eu tenho médicos que ganham 100 mil por mês. E quando eu pergunto para eles qual é o patrimônio real deles, cara, ela falou, não tem, assim, 10% do que eles poderiam ter. E ela fala, mas por quê? Por causa do floreio. Você usou o termo, o floreio. Essa questão de querer criar um castelo em cima de nada. Então, o cara, ele vai lá e, tipo assim, ele ganha 100, mas ele quer um carro de 500. E aí, Pois é. assim, não está errado, cara. Não está errado o cara conquistar as suas coisas pelo seu mérito. Mas a realidade é que quando ele vai para o de 500, Marcelo, ela falou o quê? Ele fica lá com o banco, preso no banco por 36, 48 meses. E aí, quando ela perguntava para o cara, e esse carro? Aí o cara fala assim, é meu. Ela fala assim, então tá certo. Não, ainda falta 2 anos, então não é teu. Porra, Porque 2 anos. cara, é sinistro. E você fala isso fazendo um paralelo com a magia, eu achei legal, porque é isso mesmo, a galera tem uma coroa de papel, né, quer sentir uma autoridade na coisa ali, mas infelizmente é sem base, né, cara? É fictícia, uma coroa fictícia. Deixa eu atender aqui, que agora chegou a minha mulher. Cheia de bagulho. Marcelo, de qualquer maneira, vou fazer o seguinte, eu vou encerrando por aqui também, vou agradecer ao pessoal, tá bom? E assim, em primeiro lugar, eu agradeço você, tá? Agradeço você por ter cedido um pouquinho do seu tempo aí para contribuir um pouco com a sua história, com a tua visão de mundo aí. E com certeza Valeu. vai ter muita gente aí que vai se identificar com muito desses nossos comentários aí, tá? Isso então, aí. Marcelão, obrigado, tá? Por esse Que isso, eu que bate-papo. agradeço pelo espaço. Como eu falei, né? De vez em quando eu saio da toca para falar um pouco sobre essas coisas, mas nem 10% talvez das pessoas a que chegam a essa mensagem vão levar isso muito a sério, e assim deve ser, né? Porque está escrito e com muita propriedade, né? Que meus seguidores sejam poucos e secretos, e essa é a natureza mesmo da nossa busca, do nosso caminho. Existe um filtro, né? Um filtro secreto aí que já vai banindo dessa esfera quem não é, como diria o Chorão, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, e a pegada é essa, né? Verdade. Marcelo, então, pessoal, eu tive aqui com o Marcelo, Frater Escuros, um cara fantástico, acho que deu para vocês conseguirem aí captar um pouco do que ele falou. Se deixasse para ele falar, são mais de 20 anos aí nessa caminhada, então, com toda certeza,
muitos aí não conseguiriam sequer, né, terminar esse vídeo, porque daria mais de 37 anos já. 37 anos. Só de cartas já trocadas com ocultistas, esoteristas e sociedades espiritualistas, secretas, ocultistas, já tem 37 anos, só de registro. Né? Eu vou colocar para vocês aí depois embaixo aí um pouquinho aí do Marcelo, mas eu vou fazer até como o Marcelo Deodébio fez, né? Ele colocou uma mini biografia aí, um pouco do Marcelo. E a parte mais legal é o seguinte, cara, é aquela coisa, é os poucos e secretos, mas que às vezes faz um barulho, velho, parece aqueles vulcões que quando entra em atividade e você vai, fala, pô, cara, era esse cara que fez, porque assim, só para encerrar, viu, Marcelo, hoje o pessoal tem tudo muito bonitinho, né, cara, encadernado, traduzido e tal, e assim, você com 37 anos de caminhada, cara, eu vou aí para 21 anos, eu peguei muitas das coisas não traduzidas, e nós sabemos que no nosso país, o pessoal não fala inglês em sua maioria. Então, até essa caminhada, essa esforço necessário foi exigido no início de muitas pessoas aí da velha guarda. E eu imagino que você e outros não pegaram bem pior do que eu. Entendeu? Então, tem que ter uma certa... Eu falo assim, um respeito, uma gratidão pela história, tanto sua, como do Deodébio, do Goya, do Queronê e outros aí, personagens aí, tá certo? Isso aí, valeu, Magoia. Tamo junto. Valeu, pessoal, vou ficando e não por esquece, aqui. Quando vier ao Rio, me ligar. Com toda certeza. Aparecer por aqui. Estou chegando no Rio aí agora, finalzinho de julho, pós-vacina, tá? Porque aqui eu a vacina é só dia 15 aqui para mim. A minha é amanhã. Então já comemore, porque aqui ainda só dia 15. E aí, chegando, vamos dar um treino por aí, vamos conversar com toda certeza. Beleza. Pessoal, é isso daqui, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a segunda entrevista dessa websérie com o Frater Escuros. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo dele, um pouquinho da trajetória dele, aí o meio de contato também dentro do Instagram, e eu espero que possa ter contribuído de uma maneira ou de outra na jornada de vocês aí, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado.